No momento, eu recebo o João Carlos, ele que é coordenador do CAPS aqui em São Miguel do Iguaçu, João, e também a nossa convidada é a Carmen Triste Monte, assistente social do CAPS, presidente do Grupo Condutor de Saúde Mental de São Miguel do Iguaçu. Bom dia, Carmen, bem-vinda. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vou pedir para você se aproximar só um pouquinho mais no microfone para a gente ouvir melhor. João, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, David, bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia aos são miguelenses. É um prazer recebê-los aqui e hoje, nessa manhã de terça-feira, dia 2 de setembro, marca o segundo dia de atividade em alusão a este Setembro Amarelo, que todos os anos nós discutimos, mas que é uma batalha diária, né, Carmen? Sim, a gente trabalha mais, traz mais essas informações em setembro, mas setembro amarelo é o ano inteiro, mas Sim. A gente vem conscientizar mais nesse mês, mas nós estamos aí o ano inteiro trabalhando e abraçando as pessoas. Antes de nós contextualizarmos sobre o Setembro Amarelo, vamos especificar para a nossa audiência o que seria então esse Grupo Condutor de Saúde Mental de São Miguel do Iguaçu, por quem ele é composto. Ele é a união de várias políticas do município. Certo. Ele tem total apoio da administração municipal e ele é a junção da política da assistência, da saúde, da educação. Temos também o Conselho Tutelar, a política do trabalho. Temos também o apoio da população, do Conselho Municipal de Saúde, e ele foi criado agora no final de julho, e nós estamos trabalhando a todo vapor, e ele é um grupo intersetorial que vem discutir políticas de saúde mental. Perfeito. Agora sim, João, vou te entregar a missão para a gente esclarecer para a nossa audiência como é que surge o Setembro Amarelo, a partir de que caso. Então, David, o Setembro Amarelo, né, é uma campanha que vem dos Estados Unidos, né, lá em 1994, né? Certo. E ela chega no Brasil, né, a adoção no Brasil, ela entra aqui, a campanha foi oficializada em 2015, né, por iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, né? E aí, desde então, passou a ser o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, né? E o dia, então, é o dia 10 de setembro, né? Certo. É a data específica, reconhecida aí mundialmente como o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio, né? Definido pela OMS. E nós, aqui em São Miguel, a gente, como a Carmen falou, a gente está intensificando aí através do Grupo Condutor e de todos os equipamentos aí que estão unidos com a gente, seja o baixo risco, médio risco, alto risco, os outros equipamentos também, como ela mencionou, e nós estamos desenvolvendo uma campanha de atividades para esse mês nas escolas que a gente vai falar a seguir. João, eu queria então entender como é que estamos com relação a esse enfrentamento em São Miguel do Iguaçu. O que tem sido feito, além dessa agenda que acontece no Setembro Amarelo? A gente falava até em off aqui de alguns casos, alguns que são considerados tentativas, outros que acabam realmente chegando a uma conclusão, infelizmente. Que iniciativas a gente tem feito aqui enquanto cidadão em São Miguel do Iguaçu para a gente levantar essa discussão, sobretudo também trabalhar de forma resolutiva? Olha, David, assim, obviamente que hoje, como eu falei anteriormente, o CAPS, os equipamentos do município, eles estão todos treinados e preparados para acolher, né, seja o baixo risco, o médio risco ou o alto risco, que é o CAPS, né? As unidades de saúde também, a gente faz encontros, fala sobre isso, né? Que a escuta ativa, atenta, né? Aos sinais e os sintomas de um possível desfecho, né? Sim. Seja visto rapidamente, né? E encaminhado então aos órgãos pertinentes, né? E assim, esse grupo condutor, ele é muito importante, né? Ele vai nortear, ele vai olhar, ele vai estabelecer algumas diretrizes assim para que seja não só o suicídio, mas de todas as outras doenças ou outras patologias aí que acometem os cidadãos de São Miguel. Para quê? Para que seja visto, como eu disse, com mais rapidez, né? Então, o grupo condutor, ele vai se juntar todo mês, né, para olhar essas questões que estão acontecendo no município. Seja às vezes uma matéria, seja às vezes caso a caso, né? A gente fala assim, a gente não vai discutir caso, mas inevitavelmente a gente vai ter que debater esse tipo de situação. Então,
eu acho que hoje São Miguel tem uma rede bem estruturada. Ótimo. Certo? Profissionais Capacitados. A gente está em treinamento sempre. E as famílias, né, devem procurar informação, procurar conhecimento, procurar saber, né? Eu sempre digo assim, às vezes a ferida emocional a gente não vê. A ferida física a gente vê, mas a ferida emocional a gente não vê. Né? Mas existem os sinais e os sintomas. Sim. Eles não estão ocultos, eles aparecem, né? Então a família precisa procurar o CAPS, a unidade de saúde, conversar com o psicólogo, com o enfermeiro, com o médico e verbalizar isso. Porque como que se ajuda um hipertenso se eu não conheço? Exato. Né? Como que se ajuda um possível suicídio se eu não conheço, né? Carmen, a gente ouve assim alguns relatos, né, de pessoas que infelizmente já nos deixaram e tem assim, instantes antes, pessoas que estavam próximas diziam, ainda ontem estavam sorrindo, não tinha, né, nenhum indício de que poderia ter essa coragem de cometer o suicídio, né, porque é até contraditório a gente dizer coragem, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, né? As pessoas, às vezes, elas aparentam estar levando uma vida normal, quando, na verdade, elas já têm esse indício, né? Esse pensamento do suicídio, né? É muito pertinente essa tua fala, e é pensando nesse tipo de sentimento, porque que nós pensamos em trabalhar no mês de setembro os nossos sentimentos. Certo. E a adolescência, ela é um momento bem complicado, um momento em que os nossos jovens estão começando a se conhecer, tanto emocionalmente, psiquicamente. Então, pensando nisso, uma das ações que nós teremos no mês de setembro serão as oficinas das emoções, para que os nossos adolescentes possam conhecer suas emoções, porque é muito comum a gente ouvir assim, ontem à noite estava numa festinha e hoje está lá chorando ou, né? Sim. Então, assim, é importante a gente reconhecer que as nossas emoções, elas mudam do dia para a noite. Ontem a gente está de um jeito, hoje a gente está de outro. Então, é muito importante que a gente reconheça as nossas emoções. E ainda fazendo um pouquinho mais, desenvolvendo um pouco mais essa questão dos adolescentes, dos jovens, de um modo geral, esse olhar dos pais com relação ao que os jovens, os adolescentes, as crianças estão fazendo também na internet, na rede social, é algo que precisa ser discutido, né? Sim. Quer comentar, João? Eu queria complementar essa tua pergunta, ela é muito Sim. importante. Porque assim, eu vinha falando esses dias, a questão, às vezes a gente olha essa pessoa que ela foi no bailinho, ou ela está sorrindo, ela foi no jogo de futebol, ela estava lá se divertindo e no outro dia ela está na cama, ela não quer trabalhar, né? E a gente nunca pode esquecer que existe o chamado transtorno afetivo bipolar. Certo. Que ele vai de um polo de uma tristeza profunda e ele depois tem a fase maníaca, né? Então, os dois polos. Certo. E isso oscila muito rapidamente. Então, às vezes, a família ou a comunidade pode julgar e condenar essa pessoa. Na realidade, deveria ser feito o contrário disso, né? E isso acontece muito, a gente vê isso muito no CAPS, né? Os nossos pacientes também passam por isso, né? E é um transtorno, né? Precisa de acolhimento, de medicação, precisa de tratamento, né? Então, como você falou, às vezes a gente se olha a pessoa e acha que não dá muita bola, né? Isso aí é frescura, ou tá fingindo, se né? Vitimizando. Se vitimizando, tá fingindo, e na realidade a pessoa tá assim com transtorno, que o que tá mostrando ali é o transtorno dela. E a gente precisa tomar muito cuidado com o julgamento, porque o julgamento dói demais. Sim. Esses equipamentos que você bem mencionou são primordiais para que nós possamos levantar discussões e combater qualquer indício de suicídio que possa ser uma possibilidade, né? Mas eu queria que vocês comentassem também até que ponto, por exemplo, uma iniciativa religiosa ou cristã, por assim dizer, ela é importante também nesse enfrentamento. Vocês consideram que também pode ser um componente que possa auxiliar nesse combate? Toda ação que traga um bem-estar para a pessoa, ela é importante. Certo. A gente não pode pensar que apenas uma coisa vai ser o suficiente. Então, a religiosidade, o medicamento, a terapia, o tratamento, se unindo tudo isso, é muito importante. Então, somente a religiosidade, ela é importante, ótimo, sim, mas a gente não pode esquecer que
que Deus também deu a sabedoria para que a pessoa pudesse buscar sabedoria e ir atrás de estudar e ser médico e trazer aí a parte da medicação. Então, a gente precisa unir o tratamento, a religiosidade, o trabalho, para que a pessoa consiga fazer aí bom uso dessas ferramentas. Vamos imaginar então o seguinte cenário para auxiliar a nossa audiência. Dentro de casa, por exemplo, nós temos o lado A e o lado B. O lado A sempre da família, o lado B sempre dessa pessoa que está levantando essa possibilidade do suicídio. O que, por exemplo, os pais, os familiares, eles têm que ficar atentos, começarem a perceber que ali tem, de repente, uma fagulha de possibilidade, e no que tange também a essa pessoa, vou chamar de vítima, né? Que tipo de socorro ela pode pedir, a quem recorrer? De repente é correto já externar isso ao familiar, ou então procurar uma ajuda de repente de um psicólogo, um psiquiatra? Quais são os trâmites nesse contexto, assim, para a gente, de repente, esclarecer isso, né, para a nossa sociedade, né, João? Assim, David, caso a caso, né? Certo. Então, o fluxo correto na saúde mental do município é procurar a unidade básica de saúde. Sim. É o primeiro contato. Obviamente que, como eu falei, caso a caso. Às vezes tem casos que a pessoa vai direto ao hospital. Ótimo. Então, o Hospital de São Miguel também está preparado para atender essa demanda, né? Uhum. E fazer o encaminhamento pertinente. Como eu disse, baixo risco, médio risco ou alto risco. Tá? Então, assim, agora, a família tem que estar atenta, sim, né? Aos sinais verbais, ao que a pessoa fala, né? Tem que estar atento às falas dessa pessoa. Os sinais comportamentais, né? Ou seja, a pessoa do nada ela começa a fazer um testamento, ela começa isolamento, ou ela começa ali a arrumar todas as coisas dela, né? Uhum. E apresenta assim, começa a pegar coisas que, né? Separar corda ou sei lá, outros tipos de situações, né? Mas principalmente os sinais verbais, né? Sim. A família tem que estar atenta, porque as pessoas falam, quem quer se matar se mata mesmo e não avisa. Isso é um mito. Entendi. Né? Tem vários mitos que a gente pode até trazer numa outra oportunidade aqui, né? Que o nosso tempo também não é muito. Mas os mitos e as verdades sobre o suicídio, existem muitos, né? Então, isso não é verdade. Quem diz que vai se matar, se mata mesmo. Não é assim. Toda pessoa, todo paciente, ele dá sinais comportamentais e verbais ali. E o interessante é que tem um dado, eu estava vendo na faculdade, eu estou me formando psicólogo, eu estava vendo na faculdade o seguinte, que no último mês, Sim. 90% das pessoas procuraram uma unidade de saúde, ou CAPS, ou alguma instituição de saúde antes de cometer. Veja, ela pediu ajuda. Foi. Se manifestou, né? Se manifestou. É importante nós mencionarmos isso bem aqui, porque são sinais, né, que às vezes você ignora e que poderia um gesto simples, né, de um aperto de mão, um minuto de atenção que fosse, seria capaz de salvar essa vida. Então é por isso que a gente faz questão de trazê-los aqui na manhã de hoje, para a gente fazer esse alerta à nossa população. E vamos falar então dessa agenda. Ontem foi a abertura, o que percorre agora o mês de setembro? Nós tivemos abertura, então, no período da manhã. Já no período da tarde, o Serviço de Fortalecimento de Vínculos, que é do CRAS, já realizou a Oficina das Emoções no período da tarde com os adolescentes que participam dessa oficina através do CRAS, né? A Noeli e toda a equipe do CRAS já realizaram, então, no período da tarde a oficina, que é essa intenção mesmo de fazer com que os adolescentes consigam reconhecer os seus sentimentos. Hoje, pela manhã, a oficina continua com os idosos, porque não é porque a gente cresceu que a gente sabe o que a gente está sentindo. Fosse isso, não teríamos tantas crises de ansiedade, e entre outros. Durante o mês, estaremos realizando as oficinas também nos colégios do interior, Aurora, Santa Rosa, Colégio Indígena da Santa Rosa, Aurora do Iguaçu, o Colégio Cons Fátima. No momento é isso que eu me lembro agora. Perfeito. Também estaremos com algumas ações durante o mês no comércio, contemplando aí os comerciantes e conversando com eles também, que também é uma categoria que sofre bastante com essas indas e vindas econômicas. Então estaremos aí batendo um papo com eles e entregando um mimo
Ótimo. A gente não vai contar o que é, a gente vai vamos deixar no guardar 7 chaves, mistério. né? Não é para ficar ansiosos. Vai ser entregue aonde, perdão? No comércio da cidade. Maravilha. Tá? Então Vamos a gente deixar o vai povo avisar ansioso. vocês. Não vou contar o dia também, porque pode ser que chova Sim. e aí a gente não vai... Se reprograma, né? Exatamente. E no dia 26 vai ser o grande encerramento no período da manhã, às 8 horas, e no período da tarde, às 1h30, com os colégios estaduais, de manhã e de tarde, né, com os 2 períodos. E aí sim, vai ser uma junção do Cine, dos serviços de convivência, de vários serviços aí do município, da Uniguaçu, então de vários setores que aí sim é a grande união, porque hoje a gente precisa se unir com todos os serviços, porque não dá mais para trabalhar separado, a gente precisa se unir, se abraçar, porque agir salva vidas. Sem dúvida. Agradeço a presença de vocês aqui na manhã de hoje, foi muito produtivo essa nossa entrevista, né, para esclarecer muita coisa aqui para nossa sintonia e convocar também, né, toda a nossa sintonia para esse alerta e participar das atividades do mês de alusão ao Setembro Amarelo, que tem como símbolo o lacinho, né, o lacinho amarelo. E o girassol. O girassol também é verdade. Porque setembro é o mês da vida, é o mês que a vida ressurge, porque vem a primavera. Então, o amarelo, ele é luz, ele é vida. Perfeito. João, então, só contar aqui para nossa sintonia que agora eu passo a contar contigo também aos sábados, né, num quadrinho que você vai participar com a gente, trazendo contribuição para nossa comunidade também. Aceitou o desafio de cara já. Obrigado, David. A gente vai trazer o programa aí do Amor Exigente, sim, que é um programa voltado à prevenção e ao uso de substâncias, né, químicas, e também trabalhar com a dependência das famílias, né? O quanto é importante, eu sempre digo isso, às vezes a gente tem um filho ou um familiar de desafio que usa substâncias, e às vezes ele no momento ele não aceita ajuda. Sim. O que a gente faz? A gente insere a família. Ótimo. O trabalho da família não é mudar o outro porque a gente não muda o outro, mas o trabalho da família é adquirir conhecimento para levar o outro a querer ajuda. Sim. Né? E aí é um trabalho, às vezes, que leva tempo e conhecimento. Então, o Amor Exigente é fantástico nisso, e eu vou estar fazendo aí junto com você um trabalho maravilhoso. Espero que possamos trazer mais colaborações para a nossa comunidade. Esse aqui é o nosso propósito. Leve o nosso abraço a todos os amigos do Grupo Condutor de Saúde Mental de São Miguel do Iguaçu, que está muito atuante. Vale a pena a gente reforçar isso aqui na nossa sintonia 106,5, porque às vezes é um trabalho silencioso, mas que merece a nossa atenção e a colaboração também. Nós vamos a um breve intervalo agora, daqui a pouco a gente retorna com as notícias do setor policial e também do setor esportivo. Não saia daí, é um instante.